Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quinto tutorial. E nesse tutorial a gente vai falar aí um pouquinho sobre ações no ROS 2, né? Ações aí que é uma novidade para o ROS 2 aí. Bom, o que são ações? A gente pode pensar ações um pouco parecido com serviços que a gente já viu. Então a gente tem uma relação de cliente e servidor. Então a gente tem um Action Server e tem um Action Cliente. O cliente vai mandar informação para o servidor que vai estar executando uma ação ali. E aí em ações a gente tem três coisas. A gente tem objetivo, feedback do processo e resultado. Então o Action Cliente ele manda um objetivo para o Action Server, né? E aí o Action Server ele vai executar uma ação lá para poder chegar nesse objetivo e ele também vai fornecendo feedbacks ao longo do processo. São feedbacks ele acerca do que ele está fazendo e ao final ele dá um resultado ali. Então são três coisinhas que fazem parte da ação: objetivo, feedback do processo e resultado. E aí, a diferença entre ações e serviços está justamente nesse feedback do processo e também na possibilidade de interromper uma ação, né? Em serviços a gente não tem isso. O serviço ele é feito independentemente, mas no caso da ação dá para a gente interromper ela, né? Seja essa interrupção ela pode ser feita pelo cliente ou até mesmo pelo servidor. Aí eu vou estar dando alguns exemplos aqui. Bom, então bora tá entrando aí no nosso container Docker. Então vou abrir um terminalzinho aqui. Docker PSA só para rever o nome do container. Docker start para iniciar o container. E Docker attach para a gente entrar no container. E aí, como de costume, vamos estar rodando aí o nó do TurtleSim e do controle. Então, TurtleSim. Ah, eu esqueci de ativar o display aqui. Acabei de lembrar. Xhost+. Agora eu vou estar entrando novamente no container. Aí sim vou estar iniciando aqui o nó do TurtleSim. Acredito que vocês já estejam craques aí. Tá, eu esqueci do run. De iniciar esse nó. Agora eu vou iniciar o controle. Eu vou entrar no container com um novo terminal. Docker execit, nome do container bash. ROS2 run. TurtleSim. Turtle. Teleop key. Aí, aqui a gente tem a questão das ações. Talvez vocês possam já ter reparado que tem isso aqui escrito, né? Use, aí tem essas letras aqui, para poder rodar, fazer uma rotação absoluta na tartaruguinha. Porque como eu falei anteriormente, vocês podem pensar nessa janelinha aqui como se fosse um plano cartesiano. E aí a tartaruguinha, considerando a frente dela, ela vai estar a certo ângulo aí na janela. E aí essa ação de rotação absoluta, ela permite a gente aplicar uma rotação de fato absoluta aqui na tartaruguinha. Não é relativo, né? Então, por exemplo, e aí um outro ponto é que o ângulo aqui é dado em radianos. Então, por exemplo, se eu quero que a tartaruguinha ela esteja virada em 90 graus, né, ou seja, π sobre 2 radiano, eu posso fazer isso através dessa ação aqui, certo? E aí, nesse controle aqui, a gente tem o seguinte: a gente tem essas teclas para poder aplicar uma rotação absoluta e a gente tem o F para poder cancelar a rotação. E aí já vem um tipo de cancelamento que é feito pelo cliente.
né? Uma possibilidade aí do action, que é realizar cancelamento. Se vocês olharem aí no teclado de vocês, busquem aí a letra F. Vocês vão ver que essas teclas aqui, elas meio que formam um quadrado em volta da tecla F. Vocês perceberem aí. E aí, cada tecla dessa que você clicar, vai fazer a tartaruguinha rodar para esse sentido aí, né? É bem interessante. Então, se eu apertar a tecla R, por exemplo, ela vai rodar 90 graus e ficar apontada ali para cima. Se eu apertar D, vai ser 180 graus, que é π, e assim vai. E aí dá para ir brincando com isso. E aí, como já está indicado aqui, a tecla F serve para poder cancelar uma ação. Então, toda vez que eu aperto uma dessas teclas aqui, ela está mandando uma mensagem para o Action Server, que é esse nó aqui da tartaruguinha. E aí o Action Server ele executa o objetivo que essa mensagem mandou. Então, quando eu apertei R, que eu estava mandando a tartaruguinha ir para o ângulo de 90 graus, de π/2, esse Action Server recebeu esse objetivo e executou ele. Bom, agora bora testar aqui a questão de cancelar a ação para a gente ver aí o funcionamento. Então vou apertar aí para a tecla B aí para poder dar uma rotação mais longa. Enquanto eu estiver rotação, eu vou apertar F e aí vocês podem ver aí que a tartaruguinha parou. E aí, até me lembrei de um negócio agora. Abrindo aqui o terminal da tartaruguinha, aqui ele vai dando o resultado da ação. Então, por exemplo, se eu apertar aqui R, ao final da ação ele mostra aqui que ela foi completada com sucesso. E se eu apertar aqui, por exemplo, V, para virar tudo e cancelar no meio da rotação, aí ele mostra aqui que a rotação ela foi cancelada. Então aqui a gente tem o resultado que faz parte de ação aí. E aí é uma coisa interessante aqui, vocês podem estar brincando aí. Mas só com isso aqui a gente já consegue ver um pouquinho da questão das ações, né? Esse aqui é o cliente, está mandando uma mensagem para o server e ele está executando essa ação aqui. E ele fornece um resultado. Depois a gente vai ver como que a gente pode pegar feedback também durante o processo. Mas aí, então, eu vou abrir um outro terminal aqui, dentro do container, docker exec, it, nome do container bash. Aí eu vou dar um hostnode info e passar esse nó aqui da tartaruguinha. Vocês podem até dar um hostnode list. O nó da tartaruguinha é esse aqui, turtlesim. host2 node info. turtlesim. E aqui a gente tem acesso às ações, né? Esse é um comando que a gente já viu, só que a gente viu outras coisas que ele fornece para a gente. Mas a gente também consegue ver as ações e percebam aqui, Action Server, né? Porque esse nó, ele é um Action Server. Do que? De qual ação? Dessa ação aqui, ó. Turtle1 Rotate Absolute. E aqui também tem o tipo da ação. Mas bora pro próximo comando. Quer dizer, vamos dar um host2 node info no nó do controle, que é esse aqui, que é o teleop turtle. Aí no caso dele, percebam que aí não tem action server, mas um action cliente, né? Porque ele é um action cliente. Ele manda as informações para o server. Aí é uma coisa interessante de a gente notar. E aí vem os comandos específicos para action, que é host2 action, e o primeiro é o list. Com ele, a gente consegue ver aí as ações que tem disponível. Como a gente até já viu, né, pelos comandos anterior, é esse aqui. Então a gente tem essa ação aqui, turtle1 rotate absolute. E aí se a gente quiser ver o tipo
de ação, a gente pode dar um ROS2action list t. Percebam que os comandos têm um padrão, né? Aí ele dá aqui o tipo da ação, que no caso aqui é turtle, msgs, action, rotate absolute. Esse é o tipo da ação. E aí a gente pode, porque esse aqui lista todas as ações que tem e todos os tipos, né? Se a gente quiser ver de modo específico, a gente pode dar um ROS2action type e digitar a ação turtle1 rotate absolute, que é a ação que a gente tem. Aí ele vai retornar para a gente o tipo da ação, que é igual a gente já constatou aqui, certo? E aí a gente consegue ver também algumas informações acerca da ação com o seguinte comando: ROS2 action info, e aí a gente passa a ação que a gente quer as informações, que no caso é turtle1 rotate absolute. Aí, uma coisa interessante aqui. Ele passa a ação e ele fala aí quais são os clientes e servers que tem dessa ação. Aí percebam que o cliente é o teleop turtle e o server é o turtle sim. E aí, de maneira bem parecida aí com o tópico, a gente consegue ver como que é a estrutura da mensagem da ação, né? A estrutura desse tipo de ação aqui, como é que ela é. A gente pode rodar o comando ROS2 interface show e a gente passa o tipo da ação, que como a gente viu aqui, é turtle sim, msgs, action, rotate, absolute. Aí aqui ele mostra pra gente, né? Tá separado aqui por 3 hífens. O primeiro bloquinho aqui, acima do primeiro hífen, ele tá dando pra gente o tipo da variável e o nome dela. E aqui tem até um comentáriozinho falando que é o ângulo que a gente quer que a tartaruguinha ela vire, né, absolutamente. Aí percebam que então, se a gente quiser, através de linha de comando, que a gente vai aprender aqui, mas também através de programação, se a gente quiser chamar essa ação aí, passando esse objetivo, a gente tem que passar desse tipo, né, a variável θ e é do tipo float 32. Aí aqui, na segunda parte, a gente tem, no caso, a estrutura do resultado, que é dado, né? Aqui a gente tem como retorno dessa ação o delta, ou seja, a variação de ângulo da tartaruguinha quando ela realiza a ação. Porque antes de realizar a ação, a tartaruguinha ela já está em determinado ângulo. Então vamos supor aqui que ela está nesse ângulo, eu mando ela ir para o ângulo de 90 graus. Desse ângulo que ela já está até o ângulo de 90 graus, existe uma variação, que é esse delta aqui. Então o resultado, ele é esse, né? O retorno dessa ação, esse delta. E aí, em terceiro lugar aqui, a gente tem o tipo de dado, que é do feedback do processo. Todos aqui são float 32, mas esse aqui é o ângulo que falta até chegar o objetivo. Essa é a estrutura de dados para esse tipo aqui de ação. E aí, já que a gente sabe a estrutura, a gente consegue agora, através de linha de comando, mandar a tartaruguinha fazer uma ação aí, né? E aí, como é que a gente faz isso? É bem simples, com o seguinte comando: ROS2action send go de objetivo, a gente passa a ação que a gente quer, turtle1 rotate absolute, e aí a gente passa o tipo da ação, que a gente viu que é turtle sim,
MSGS, Action, Rotate, Absolute. E aí a gente passa a mensagem, né? O nosso objetivo. Abre aspas duplas, entre aspas duplas, né? Abre e fecha chaves. Aí a gente passa o nome da variável, 2 pontos, e a gente passa o ângulo que a gente quer. Lembrando que o ângulo é em radianos, né? Tá até explícito aqui no comentário que o ângulo tem que ser em radiano. E aí, se você der um Enter, você percebeu aí que a tartaruguinha realizou. Aí, e aí é interessante ver aqui. Aí aqui, enviando o objetivo desse ângulo aqui. Aí cada ação tem um ID específico, um ID único. E aí ele retornou pra gente aqui o resultado, né? Que no caso é o nosso delta, é o ângulo de variação. Bastante interessante. E aí, como tem o status aqui também que foi sucedido, deu tudo certo. E aqui também apareceu que a ação ela foi realizada aí corretamente. Bom, e aí para a gente poder ver o feedback do processo todo, a gente pode dar o mesmo comando e só na frente aqui argumentar feedback. Bom, como eu estou mandando a tartaruguinha vir para essa posição, antes eu vou tirar ela dessa posição aqui, porque senão ela não vai mover nada, né? Mas então eu vou dar um Enter. E aí agora, perceba, olha só, o feedback acontecendo, né? Foi mandando pra gente aqui todo o ângulo restante que faltava até a tartaruguinha chegar no objetivo dela. Bastante interessante, né? E aí, lembram lá que quando a gente estava falando de tópicos, a gente tinha um comando hostTopic eixo que permitia a gente ver a comunicação que estava acontecendo ali no tópico? Bom, a gente tem algo parecido também para action, que é o host2action eixo. A gente consegue ver a comunicação aí entre server e cliente. Porém, essa comunicação aí, ela já é por padrão escondida, assim, então não dá para ver. Só que para o tutorial tem alguns pacotes aí que dá pra gente usar e ativar uma comunicação aí entre servidor e cliente. É um pacote que já vem aí no House2 Qt, é para a gente realmente de fato aprender, que é um pacote que usa aí sequência de Fibonacci, né? Ela usa essa comunicação e vai dar mais pra, didaticamente a gente ver essa comunicação. E aí a gente precisa de ativar então rodar o nosso cliente e o nosso servidor. E aí a gente vai rodar 2 comandos aí para isso, tá? Então, o primeiro comando para poder rodar o nosso server, host2 run, e aí vem o nome do pacote, action tutorials underline cpp, aí o nome do executável, Fibonacci underline action server, e aí a gente vai dar um rosargs e logo depois dele o argumento p e passar o seguinte, action server configure introspection, 2 pontos igual contents. Aí esse comando aí serve para permitir a gente ver o conteúdo aí da comunicação. A gente dá um enter e aí já vai estar rodando aí o server. Eu vou abrir um outro terminal dentro do nosso container, docker exec it, nome do container bash, e aí nós vamos rodar o cliente, então host2 run, o nome do pacote, que é actions tutorials, no caso agora é py, o nome do executável, Fibonacci, action, cliente. Aí vamos dar um rosargs novamente.
passar o argumento P e chamar um comando para poder também permitir a visualização do conteúdo, que é action cliente configure introspection, dois pontos igual, escrevi errado aqui, contents. Eu escrevi alguma coisa errada. Ah, tá. Action é no singular. Dando Enter, percebam que já começou a comunicar os dois. Né? Esse aqui, que é o cliente, está mandando mensagens para cá. Aí ele está recebendo o feedback, né? Aconteceu a sequência de Fibonacci aqui. Received feedback. Só que aí, então, agora que a gente tem os dois, é claro que o cliente aqui parou de rodar, mas eu vou colocar para rodar novamente. Agora a gente consegue dar o action issue aí, né? Para poder ver essa comunicação. Então eu vou abrir um outro terminal aqui no container. Espera aí, que tá bagunçando. Então eu vou entrar no container, docker exec, issue, bash. Eu vou dar um ROS2 action issue. E aqui viria o nome da ação, né? Só antes dar um ROS2 action list. E aí a gente percebe aqui que já tem uma nova ação, né? Que é Fibonacci. ROS2 action issue. Aí eu passo o nome da ação. Fibonacci. E depois disso, a gente passa o tipo da ação. E isso dá um ROS2 action list T. Percebam aqui o tipo dessa ação. Agora sim, vamos para o comando aí. ROS2 action issue ação Fibonacci. Passamos o tipo example interfaces action Fibonacci. E aí vamos dar o argumento aqui flow style. E aí com isso a gente já está lendo aí as informações que são trocadas aí entre os dois, certo? Se eu rodar novamente o cliente, que vai começar a enviar informações, aí percebam que é atualizado aqui também o feedback, né? E a gente também tem outras informações aí, informações da comunicação que é realizada entre eles. Mas aí então, pessoal, o tutorial foi esse. Não se esqueça aí de estar parando os processos com Ctrl C, fechando aí os terminais, né? Hoje então aprendemos uma coisa bastante interessante aí. Aprendemos aí então um pouquinho sobre ações no ROS2 Qt. Nós vimos a diferença entre ações e serviços e a gente viu aí na prática aí como que acontece a comunicação aí entre Action Server e Action Cliente, tá? O tutorial então foi esse. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.